Aqui é o modelinho, aqui a gente tem a moldagem do implante e aqui da arcada. Aqui a gente encaixou o análogo e depois a gente vai fazer... Dá moldeira aí. Vai vazar. Um copiadinho. Agora a gente tá fazendo aqui a gengiva artificial, que é um tecido gengival mesmo, para simular, né, o término ali da gengiva, se ela tá submucoso ou supragengival. E aí o protético aqui consegue ver exatamente como é que tá o término na gengiva para simular na prótese. Então, o perfil de emergência, tudo direitinho. Recapitulando o que a gente já fez. Recapitulando, hoje nós tivemos então parafuso de ancoragem para uma colega ortodontista, né? Foram dois pacientes, né? Foi mini implante. Foram 2 parafusos em um paciente no primeiro. Aí no segundo paciente nós tivemos uma avaliação para extração de siso em um paciente cardiopata e hipertenso, né, encaminhado de um colega. Depois nós tivemos mentoria do Max Focus. Depois tivemos outro parafuso de ancoragem, né? Esse foi o retorno de um paciente que fez anteriormente, mas o primeiro parafuso acabou ficando com uma discreta mobilidade e aí a gente trocou. E agora, por último, tivemos uma avaliação também de terceiros molares. A moldagem. E a moldagem da coroa sobre implante, da Dani. Então hoje foi um dia mais tranquilo, né? Tivemos um pouco de prótese, um pouco de cirurgia. Avaliação, preciso. Avaliações, mas tem muita chuva. É e verdade, agora... quando a gente tava vindo, né, tava chovendo. Aí deu uma parada, diminuída, agora... A gente não vai voltar pra casa agora, que a gente ainda vai encontrar minha sogra, minha querida sogra. E depois ainda tem a reunião, né? A reunião, a entrevista com o Túlio. Dia longo. Tomara que na volta já tenha parado a chuva, né? Vambora. Acompanha aí. Que ainda não acabou. Vocês não querem contar um pouco de como foi desde da entrada da residência até a formação de vocês em bucomaxilo, dos melhores momentos aos piores momentos? Na residência? Isso. Você fala? E acho que tem gente que acho que não conhece vocês, então assim, quais hospitais vocês entraram? Então acho que contar um pouquinho dessa história de vocês vai motivar muita gente. Ah, legal, né? Como eu falei de manhã, eu vim de Manaus para fazer prova. Eu já tinha feito, na verdade eu comecei fazendo prova no Nordeste, fiz 3 provas lá. Eu decidi, eu acho que um pouco tarde, né? Foi no último período da faculdade. Mas aí eu tive que me dedicar ao TCC. Então teve uma época, alguns meses, que eu só foquei no TCC. E foi isso que eu errei, né? Eu devia ter já decidido antes e escolhido algum caso de cirurgia. Para ajudar também no currículo, enfim, para ajudar a estudar. Isso me atrasou um pouco. Aí depois que eu saí da faculdade, eu fiz 1 ano de estágio, que era um estágio, parecia residência, né? A gente chamava até de R0, que a gente operava, entrava no centro cirúrgico, enfim, parecia mesmo como se a gente fosse R1. Isso também alavancou muito meus estudos, né? Eu pude ver na prática o que eu estava lendo no livro. E aí no ano de 2020 foi quando eu fui fazer as provas e comecei lá no Nordeste e passei mesmo em São Paulo. No ano de 2020. Essa foi mais ou menos assim a trajetória, né? Foi no Hospital Mandaki, lá na Zona Norte de São Paulo. É referência, né? Um dos serviços muito bons aqui de São Paulo. Aí no ano de 2021 a Amanda passou, foi quando a gente se conheceu. Pra mim foi... Eu terminei a faculdade em 2020, aí eu já estava prestando, né, as residências.
E aí, no começo de 2021, eu tive a aprovação. Tive a aprovação no Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba. Tive a aprovação no Mandaki. Foi muito interessante. Na época eu fiquei em terceiro lugar em vários serviços, né? E, nossa, eu fiquei muito triste, assim. Eu lembro que eu tava estudando pra caramba. As notícias foram chegando, né? E eu tava sempre em terceiro. E geralmente os serviços são sempre 2 vagas, né? Aí eu já tava, assim, super deprimida, achando que não ia rolar, tal, que eu ia ter que estudar mais um ano. Veio a notícia do Mandaki, que eu tinha ficado em terceiro, porém o primeiro lugar, que inclusive era amigo dele, acabou desistindo, ele foi para outro serviço, então eu tinha passado. E aí, nossa, foi assim, uma alegria, sabe? Assim, eu fiquei muito contente, muito contente. E aí eu cheguei na residência, só que como teve essa questão, né, do colega dele desistir da vaga do que estava em primeiro, e aí eu tive que esperar ele responder se ele ia ou não, então acabou que a residência já ia começar, né? E eu não, quando eu recebi a notícia que eu ia, era tipo no dia que ia começar a residência. A residência ia começar numa segunda, eu recebi essa notícia no domingo à noite. E eu tava aqui em Sorocaba, não tinha casa, não tinha direito onde ficar lá, né? Aí a minha mãe falou, na época, filha, fala pra eles que você vai na semana que vem, que você vai faltar essa primeira semana, porque a gente precisa procurar um lugar pra você morar, né? Precisa procurar alguma coisa pra você se estabilizar. Nossa, eu lembro que eu fiquei, tipo, morrendo de nervoso pra dar essa notícia, que eu falei, meu Deus, eles vão achar que eu sou muito folgada, que eu vou faltar a semana inteira. E dito e feito, quando eu cheguei, o Eliezer já tava com uma cara de tipo, nossa, essa residente aí não quer nada com nada. Não foi? Sim, com certeza. Tava todo mundo já pistola comigo. Mas fora que nessa semana também, nessa primeira semana, tinha a segunda fase da Unicamp. E eu queria prestar, né? Falei, putz, se eu for, eu vou estar lá, eu não vou conseguir sair pra fazer a prova. Uma Então coisa era meio isso, que né? associou a outra. Não, foi 2 coisas juntas, né? Aí eu lembro que na sexta-feira o meu R igual, né? Ele me mandou mensagem, ele falou assim, meu, a galera aqui tá meio brava com você, tão pressionando, falando que se você não vir na semana que vem, já vão perguntar se você vai ficar mesmo, porque senão tem que vir outra pessoa. Aí eu lembro que quando eu cheguei, eu olhei pra cara do Eliezer, o Eliezer já parecia que me odiava. Mas durante a residência, assim, o melhor período de todos é o primeiro ano, sem dúvida. O primeiro ano Você aprende muita coisa e demais, rápido, né? É uma muito curva de intenso. aprendizado muito grande, assim. Você aprende o tempo todo, você... Constante evolução, sabe? Fora que você é novidade de serviço, né? Então... Todo mundo te ensina, todo mundo te explica, todo mundo quer te conhecer. Então o R1 realmente é sofrido, mas é muito bom, né? Acho que é o melhor ano da residência, assim. Fora que o nosso R1 também foi muito bom, porque a equipe era muito boa, né? Dos residentes. Sim. O time dos residentes era muito bom quando a gente entrou. Todo mundo se ajudava, né? Porque todo mundo muito amigo, muito próximo, né? e a gente entende que cada ano da residência você tem sua função específica, né? Em específico. E cada um fazia o seu papel. E aí, se de repente o serviço lotava, estava muito difícil, intenso, a gente acabava se ajudando, né? Mesmo quando é com R igual e não tá de plantão, ou quando tem um R+, e não precisaria, teoricamente, fazer certas coisas, né? Ir no hospital, coisa assim. Mesmo assim, a gente se ajudava e ia, né? Então foi muito bom por isso. A gente aprendeu muito, assim, a gente saía juntos também, né? Não era só... quando uma equipe estava de férias, não estava de plantão, por exemplo, a gente conseguia se confraternizar, enfim. A gente saía bastante, era churrasco quase todo mês, A gente né? morava do lado do hospital, então qualquer coisa estava ali do lado, né, se precisasse. Quem não estava de plantão, a gente conseguia ir lá fazer um churrasquinho. Era bem legal mesmo. E aí no R1 faz muita papelada, é o primeiro contato que o paciente tem. Quando chega no hospital, geralmente é com R1, né? Para internar, se tiver fratura de mandíbula, para passar barra de Ehret, pedir exames, programar para cirurgias, né? Ou quando já tiver cirurgia marcada, é ele que sobe no centro cirúrgico para organizar tudo, né? Ver os materiais, organizar a mesa, chamar o paciente para subir. Enfim, é o R1 que é essa linha de frente, é o peão mesmo, né? A linha de frente do serviço. Procedimentos que faz é tudo com anestesia local. Isso vai variar um pouco de serviço para serviço, né? Mas no geral é assim. O que faz com anestesia geral, no nosso caso, por exemplo, era fratura nasal. Daí o resto de cirurgia com anestesia geral era tudo da R2. Fraturas em geral, né? Patologias não tão complexas.
Fiz o R1 também, né? Tudo com local R1. O R1, você, assim, lá no nosso serviço, pelo menos você operava muito, né? Mesmo sendo R1, Sim. você operava muita coisa, porque fratura nasal era quase toda semana. Abscesso Com anestesia local. PS era toda semana. Era todo dia praticamente, né? E aí quando chega no R2 é o ano que você mais opera, né? Então Opera mesmo fratura mesmo, né? Fratura de mandíbula, você fratura de tá órgão. quase todos os dias no centro cirúrgico. Não que os outros R's não vão, né? Por exemplo, se tiver a equipe escalada pro centro cirúrgico, vai R1, R2, R3. Só que quem conduz aquele tipo de fratura vai ser o R da vez, né? Então o R2 no caso. Agora, se é uma cirurgia mais complexa, a partir de ortognática, cirurgias da ATM, patologias complexas, aí é o R3, né? Que, obviamente, que vai diminuindo um pouco o volume, porque não chega tanta cirurgia assim complexa pro R3 operar. O que chega mais é trauma mesmo, que aí quem opera mais é o R2. Mas é muito legal, assim, a residência é Molda muito caráter, né? Molda Maturidade. Isso, o profissional que você vai ser, o colega, né, dentro da profissão que você vai ser. E eu costumo falar que a residência também é o seu cartão de visitas, né? Se você é um residente empenhado, um residente dedicado, um residente ponta firme, um residente que mostra serviço legal e trabalha bem, com certeza seus R+, R-, chefes, eles vão estar sempre mantendo contato com você, te indicando. Então a residência, ela não é só aquele momento, né? Ela é pro resto da vida. Tanto que hoje o meu R3, o nosso R3 da equipe, ele é nosso padrinho de casamento, né? Tem outro colega também que me indicou uma daqui para fazer a prova e indicou os trabalhos que eu tenho hoje. Então, os trabalhos que ele atua hoje foram do residente que foi de um R+, nosso. Os trabalho meu também, né? Foi também com o Gabriel, que foi residente lá no Mandaqui também. Então, é isso, assim, a residência não é só aquele momento, né? Claro que quando a gente tá lá dentro, a gente vive aquilo em tempo integral e intenso. A gente brinca até que são duas alegrias, né? O dia que entra e o dia que sai. Mas foi muito bom. Nossa, eu sinto saudades, assim. Parece que faz tanto tempo, né? Não parece que... Parece que a gente vivia uma outra realidade, uma realidade paralela, assim, que não tinha preocupação com dinheiro, preocupação com contas. E atrás de trabalho, né? As preocupações eram só, tipo, correr que nem um doido e resolver os seus casos. A gente não precisava fazer nada, porque o trabalho vinha. As pessoas saíam, andavam de moto sem capacete e se acidentavam. Então... E é uma vivência muito boa, assim, quando você sai da residência, né? Quando você se forma, você cai no mercado de trabalho e você percebe que mesmo dentro da Buco, tendo diferentes formas de você chegar no título, né? Se você faz uma boa residência, um serviço de referência, tem um fluxo de cirurgias alto, e claro, né, se dedica também, dá tudo de si, você percebe a diferença na sua formação. Independente se é a especialização ou se é a residência, vai muito da dedicação do profissional e também do ambiente que ele está inserido, né? Então, qual é o fluxo de cirurgias que ele teve contato, qual é a quantidade de cirurgias que ele pôde fazer. E graças a Deus, o Mandaqui, assim, era um serviço muito bem conceituado. Hoje, assim, se você solta a gente num pronto-socorro, alguma coisa, a gente rapidinho consegue tocar sem nenhum tipo de problema. Muito bom, muitas saudades. Até o final do dia o Henrique vai ser convencido de que ele precisa fazer residência. Você vai poder pilotar o avião da residência, pô. Mas não pela, tipo, incapacidade, assim, mas é que porque... encheção de saco. Assim... Não me atrai tanto, assim. Eu acho legal a parte hospitalar, mas acho que não é muito pra mim. Não tudo isso, né? Eu acho que ainda prefiro ter... Eu ainda tenho o objetivo de montar o meu consultório, né? Então, acho que quando uma pessoa é buco, ela não tem essa vontade, né? Eu tenho essa vontade. É que, na verdade, a Buco, como você acaba ficando com uma atuação muito exclusiva, né? Muito fechada. Tipo, quando você decide, eu quero fazer bucomaxilo, eu quero passar numa residência, você acaba tendo que abdicar de trabalhar, de atuar nas outras áreas, de ter tempo para treinar as outras áreas, né? E para clinicar. Então, você acaba se enfiando ali nos livros, no estudo teórico e no preparo para residência, e você perde a mão, né? Eu estava conversando outro dia com os alunos da mentoria, que eles estavam falando que eles saíram da faculdade e estão sentindo o choque da clínica pop e tal. Eu não tive esse choque.
Então, por exemplo, hoje, sendo já especialista em buco, já finalizando a especialização em implante, já trabalhando, se você me colocar numa clínica onde eu vou ter que atuar como clínico geral, não sei. Talvez eu saiba menos até que um recém-formado. Com certeza, né? Né? A gente nunca mais fez isso. Eu saí da faculdade e fui direto pra cirurgia, então nem lembro quando que foi a última restauração que eu fiz, por exemplo. A gente deixa pros colegas que são especialistas nisso, quando precisa indicar, né? Então, o canal também acaba aparecendo bastante, né? Quando tem aquela dúvida de se vai extrair o dente ou vai tratar. Então a gente precisa tratar, a gente encaminha. Hoje em dia tá muito forte isso, né? Ter um especialista para cada área, você faz o encaminhamento, então... Mas você sabe que é engraçado, né? Eu tenho visto uma mudança, assim. Quando eu me formei, já tinha um pouco essa tendência de cada um ser especialista em uma área e só fazer a sua área. Mas antigamente eu percebia que as pessoas indicavam com um pouco mais de facilidade para o colega. Se precisava sair, o paciente ir para o consultório de outro colega, ele ia com mais facilidade. Sim. Hoje eu já estou vendo uma tendência da onde os colegas, eles não querem mais encaminhar. Eles querem que o paciente fique no consultório deles, porque muitas vezes tem medo de encaminhar para fora. E aí eles estão querendo sempre chamar alguém no consultório deles para atender. Então isso também foi uma barreira que a gente enfrentou, né? Hoje a gente não tem consultório próprio. Hoje a gente trabalha, todas as cirurgias que a gente tem são em consultórios de terceiros, e as cirurgias que a gente tem em particular a gente leva para esses consultórios dos parceiros também. A gente já teve 2 vezes que a gente entrou muito, né? Vamos abrir um consultório, quase abrimos. Só que a gente sempre esbarrava nessa limitação, que muitos dos nossos parceiros falavam, beleza, pode abrir, mas eu quero que você continue vindo. Então, a gente chegava naquele ponto assim, tá, então a gente vai abrir exatamente pra quê? Se os nossos parceiros querem que a gente continue indo pra lá. Claro que, né, a gente tem que brigar contra isso, então teoricamente a gente tem que, não, eu quero que venha, mas é difícil, né, no começo mas aí falar. vai também da estratégia de qualquer um, né? Por enquanto, pra gente faz sentido assim. Por exemplo, já quer montar logo o consultório, vai fundo, né? Então, uma hora vai dar certo. Tudo tem seus prós e contras, né? O pessoal sempre fala assim, é bom você abrir consultório porque você vai ganhar o valor integral do procedimento que você fizer. Mas de fato, despesa, mas ao mesmo tempo você também tem muito mais despesa. Sim. Né? Então, quando você vai para um terceiro, você realmente vai ganhar um pouco menos, mas ao mesmo tempo você também tem menos custo. Então é meio que elas por elas. Às vezes tem que fazer essa conta muito bem feitinha para não cair, às vezes, numa decisão mal pensada, né? Uhum. Você pensa em abrir seu consultório logo de cara, Henrique? Não. Você já tem algum local para... Não. Eu quero clinicar um pouco em algumas clínicas, né? Ser um clínico geral. Uhum. Pegar a mão e pegar um pouco de clientela também, né? Sim. Então, acho que isso é bom também, né? Que aí você amadurece, né? Você aprende como que vai falar com o paciente, porque isso a gente não aprende na faculdade. Eu conheço alguns dentistas que abriram logo de cara e não deu muito certo, né? Acabaram quebrando, sim. Porque não tem paciente. Não tem experiência de venda, né? Não tem que vender muito, né? Sim. É o que a gente não aprende na faculdade, que é o principal, né? Isso. Porque abrir clínica hoje em dia tem que ser não só dentista em si, né? Tem que ser um pouco de contador. Tem que ser gestor completo, né? Eu vejo assim, tem bastante gente que quer abrir a clínica, mas não tá tão preparado assim pra realidade hoje em dia, né? É que hoje eu vejo assim, a galera termina a faculdade e mal terminou a faculdade, já faz uma sociedade com alguém da faculdade ali, um colega, e abre um consultório. Tipo, não sei se tá assim na sua faculdade, mas todos os alunos que eu tenho contato recente que estão se formando, tem muitas histórias assim. Sim, Só que, gente, é um tiro no pé. Porque pode ser que dê certo? Pode, mas a chance de dar certo, assim, não é uma coisa que vai ser, abrir o consultório no dia seguinte tá chovendo paciente. Né? É um processo, existe um tempo que leva ali para esse consultório vingar de fato. Então, a menos que você tenha ali um pai ou alguém, um avô, enfim, algum auxiliador ali que vai financiar esse período para você e que vai te dar esse feedback, né? Vai te dar esse background ali de investimento,
Você vai comprar e aí no dia seguinte você vai estar lá com umas cadeiras vazias, tendo que alugar para um monte de gente, porque você não tem paciente para encher. Eu vejo muito aluno abrindo o consultório para ficar alugando. Aí não adianta, eu vou abrir para alugar para um amigo meu, tá? Mas se você abrir para alugar, você não vai estar fazendo clientela. Então você vai estar, tipo, só pagando para alguém pagar pra você, basicamente. Então, é complicado, assim. Odontologia, infelizmente, é uma profissão que não sei porquê, não sei se é a internet, a rede social, tipo, se gerou um senso comum de que dentista ganha muito dinheiro. Então, todo mundo se forma achando que vai ganhar, tipo, rios de dinheiro muito rápido. Na grande maioria das vezes, não é muito assim, né? Como qualquer outra área, requer essa dedicação inicial, né? Cortar muito mato, desbravar por aí. É esperar, né? É o tempo, tudo amadurece com o tempo, não tem jeito. Se a gente for olhar pra trás, quando a gente começou na residência, logo que sai da residência, a diferença que a gente tá hoje, um degrau por vez, né? Estamos chegando aqui na Real, famosa padaria de Sorocaba. Quem vem pra Sorocaba tem que experimentar a Real. A coxinha, Henrique, se você não conhecia Sorocaba, você vai conhecer a coxinha mais famosa de Sorocaba. Eu amo coxinha, hein? Essa é uma padaria muito famosa daqui. Mais de meia-noite ligaram de novo, eu atendi, falou, e aí, cara, como é que tá? Viu que foi aprovado, o que você tá achando? A gente teve o primeiro contato, já conversamos. Foi muito legal, foi muito bom. E sua família lá, todo mundo minha chorou? Minha avó chorou demais. Ai, que bonito. Deve estar morrendo de saudade, Tá, né? coitado. E eu tô morrendo de saudade também de casa.